Olá! Nós estamos indo para a nossa sexta lição sobre o livro de Jonas. Então vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos abençoe e possamos extrair ainda mais lições desse livro tão precioso. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade de falar de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Bíblia, Senhor, pelo livro de Jonas que tem nos ensinado, Senhor, e que o Teu Espírito, Senhor, possa também hoje falar ao meu coração e ao coração de cada um que estiver assistindo esse vídeo, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Na última lição, nós vimos a angústia dos marinheiros em terem que tomar aquela decisão e realmente jogar Jonas no mar, o quanto eles relutaram contra isso, né? Tentaram salvar Jonas, mas ao final viram que era a única forma deles mesmos sobreviverem, era jogando Jonas no mar. E é isso que eles fazem. Mas no capítulo 1, verso 17, nós vemos uma verdade preciosa. Diz assim: Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É muito interessante nós pensarmos que enquanto os marinheiros estão lá remando, tentando salvar Jonas, Deus já tem um plano específico para isso. Deus já manda aquele peixe sair de onde ele estiver e ir lá para perto do barco, né? Ele preparou esse peixe. Aqui está dizendo que ele preparou um grande peixe. Então, esse é o plano da graça de Deus para Jonas. Ele começa quando Deus começa preparando já esse peixe para engolir. Deus designou esse peixe para engolir Jonas. Um peixe que aparentemente parecia sinônimo de morte de Jonas, né? Parece que é um ato de punição de Deus contra Jonas quando ele é engolido, mas na verdade não era um ato de punição, e sim um ato de misericórdia e graça. O peixe salvou a vida de Jonas, e nós vemos isso quando ele engoliu e deixa Jonas ali preso 3 dias e 3 noites. Ele aprisionou Jonas dentro do peixe, até o próximo momento de libertação dele, né? Então, nós vemos que em todo o processo, Jonas não busca Deus, Jonas não ora, Jonas não pede misericórdia. Parece aparentemente que Jonas desistiu de Deus, é isso que nós vemos aí pelos fatos, né? Mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas podia achar que o mar era a sepultura dele, mas como disse o pastor Hernandes Dias Lopes, esse lugar foi o de reencontro de Jonas com Deus. Então não foi a sepultura, mas o lugar de reencontro. E é interessante notar que até aqui parece que Jonas teve escolhas. Jonas, ele decidiu, né, não ir para Nínive. Jonas decide pegar o barco, Jonas decide dormir, Jonas decide não orar, Jonas é confrontado e diz para os marinheiros jogarem ele no mar. Parece que Jonas aqui está com todas as decisões na mão dele, mas Deus coloca ele no lugar que ele não tem o que decidir. Jonas não pode decidir: eu vou ficar vivo aqui dentro do peixe, não, eu vou sair daqui de dentro do peixe. Não. Deus coloca ele num lugar imobilizado, aprisionado, sem poder de fazer absolutamente nada, né? E é nesse lugar que Jonas realmente vai encontrar o Senhor. Quando ele desce no profundo do mar e vai para dentro do peixe, é ali que acaba toda a sua autossuficiência. Até aquele momento ele achava que ele dava conta das coisas, né? Ele é que estava definindo o destino dele. Eu vou lá para Tarsis, né? Não vou para Nínive. Mas ele não estava decidindo nada, né? Ali acabou a autossuficiência dele. Foi apenas quando ele fracassou totalmente que ele pôde começar a modificar a sua vida. Foi só quando ele se viu sem poder algum que ele pôde começar a modificar a vida dele. A Bíblia está repleta de histórias de homens que viveram momentos de fracasso. Abraão, Davi, José, Pedro, todos esses, em algum momento, pareceu que estavam
dentro do peixe, né? Estavam no fundo, estavam acabados, estavam lá no fundo do mar. Mas, na verdade, cada fracasso deles foi uma forma de modificar a vida deles e seguir um plano perfeito que Deus tinha para a vida deles. Então, nós vemos aí que somente quando os nossos recursos estão exauridos é que nós podemos aprender realmente como depender totalmente de Deus. Enquanto a gente acha que a gente está ainda com o controle na mão, né, que nós estamos definindo nossos caminhos, nós nos sentimos autossuficientes e não dependemos inteiramente de Deus. Então, a gente só realmente sente o quanto que nós dependemos de Jesus. Quando nós estamos completamente nas mãos dele, a gente não tem o que fazer. Eu já passei por uma doença grave, né? Já passei pelo câncer. E quando você está em tratamento, você se vê ali totalmente entregue. Por isso que eu particularmente não gosto muito da ideia de que as pessoas falam, ah, você é uma guerreira, porque eu não guerreei, eu não tinha armas na mão, né? Eu só tinha dependência total do Senhor Jesus. E é nesse momento que nós encontramos ainda mais Ele, nós percebemos que realmente Ele é tudo que nós temos. Nós percebemos que Ele é tudo que nós precisamos, porque Ele é o nosso tudo. Mas essa mudança na sua vida não começa só quando você está no mar e no peixe, não é local. A mudança começa quando você começa a falar com Deus, quando você começa a orar. E é isso que nós vamos ver hoje, né? Essa oração que Jonas faz lá dentro do peixe. Aquele homem que não tinha orado até aquele momento, ele começa então a orar. E é essa oração que nós vamos ver na aula de hoje, a partir aqui do capítulo 2. Tem que ficar claro para nós que é Jonas que está escrevendo essa história aqui. E, portanto, Jonas, ele escreve tudo o que ele passou, né, através dessa oração. No capítulo 2, verso 1 diz assim: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Essa oração de Jonas não foi uma oração, nós vamos ver no geral dela aqui, como uma oração pedindo socorro para Deus. Ai, Senhor, me tira daqui de dentro do peixe. Ai, Senhor, faz com que alguma coisa aconteça, né? Me livra dessa situação de morte. Não, Jonas faz uma oração que apresenta 3 motivos aqui. Ela primeiro, do versículo 2 a 6, nós vamos ver que é uma oração de gratidão. Depois, dos versos 7 a 8, nós vamos ver que é uma oração de arrependimento. E depois, no verso 9, uma oração de consagração. E tudo começa aqui dizendo: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Vocês lembram que os marinheiros tinham pedido para que ele orasse para o seu Deus? E o que Jonas fez? Não orou, né? Ele teve um coração duro, mas agora, lá no fundo do mar, lá no peixe, ele se lembra que o Senhor é o seu Deus. Então, ele ora ao Senhor, seu Deus. Nas profundezas, ele lembra que Deus é o Deus dele, o Deus da aliança, e a quem ele podia realmente falar, né? Ele podia entrar na presença desse Deus. E aí, no versículo 2 diz assim: e disse: clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Essa é um resumo da oração, né? Eu clamei ao Senhor na minha angústia, o Senhor me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele já resume tudo. Olha, lá no ventre do peixe, numa situação de morte, eu falei com o Senhor me ouviu, o Senhor me respondeu. A nossa angústia nos leva à presença de Deus. Deus nos coloca na cama para que a gente possa olhar para o céu. Essa é uma frase do pastor Augusto Nicodemos. Naquele momento, ali prostrado, né? Nós, muitas vezes, quando estamos lá na cama, a gente olha verdadeiramente para o céu. E é nesse lugar prostrado que Jonas, então, reconhece que ele clama na angústia dele e que é na angústia dele, clamando, que o Senhor o responde. Deus
que entra no ciclo da desobediência. Deus, ele aperta o cerco. A angústia é o que Deus usa para levar realmente o homem a Deus. É esse sentimento, né, no coração de profunda tristeza. Viver angustiado é muito mais do que triste, chateado, né? É uma coisa profunda da alma. Então, é esse lugar que Deus coloca Jonas. O nosso grito de angústia encontra sempre aberto os ouvidos de Deus. A certeza de que Deus nos ouve em qualquer situação nos leva realmente a orar. No Salmo 50, capítulo 15, o salmista diz assim: "E clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará." Deus nos diz para clamar a Ele, né? No dia da angústia. É isso que nós devemos fazer. E foi isso que Jonas fez. Angustiado, ele buscou ao Senhor. Aquele que tem o poder de mudar todas as coisas quer nos ouvir. E é Ele que nós temos que procurar. Verso 3 diz: "Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim." A disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Jonas aqui sabia que não tinham sido os marinheiros que tinham jogado ali no mar, mas o próprio Deus é quem tinha lançado ele no coração dos mares. O protagonista do ato é o próprio Deus. Deus que controla todas as coisas. Nós muitas vezes podemos querer acreditar em destino, né? Em o acaso, isso aconteceu por sorte. Às vezes a gente vê pessoas que professam realmente a crença no Senhor Jesus, que creem que Deus é soberano e usam essa expressão, né? Nossa, que sorte! Nunca foi sorte, né? Sempre foi Deus. Existe até agora essa frase aí, né? Então, Deus soberanamente pegou Jonas e o jogou no profundo do mar, né? Para que ele realmente pudesse reconhecer a ele. Verso 4 disse: "Eu disse, fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente?" Aqui, essa palavra expulso no hebraico é a mesma palavra que é usada quando um homem se separava da sua mulher. Então, Jonas se sentiu como uma mulher repudiada, né? Expulsa de casa, o que naquela época era algo terrível. Um homem repudiar a sua esposa, mandar a sua esposa embora. E é isso que Jonas, é assim que Jonas se sente, né? Diante de Deus. Olha, o Senhor me expulsou da tua presença. A maior tragédia do nosso pecado é nos afastar de Deus. É interessante a gente ver, né, que Jonas, ele estava fugindo de Deus. Ele queria se afastar de Deus. Esse era o objetivo dele. Mas quando ele peca e realmente se sente afastado da presença de Deus, quando ele foi expulso da tua presença, né? Quando ele se sente realmente expulso, afastado, ele entra em pânico. A maior tragédia do pecado é nos afastar de Deus, banidos da face de Deus. Nada é pior do que Deus dar pra gente aquilo que a gente está buscando na nossa rota de fuga, né? Jonas não queria estar longe de Deus? Então agora você tá, né? Muitas vezes nós queremos estar livres, né? E aí Deus nos dá corda, né? Olha, sinta-se livre, veja o que a tua liberdade vai trazer para você. Então, é isso que Jonas sente, essa expulsão da presença de Deus. Verso 5. "As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça." Algas no fundo do mar. Havia uma crença de que o fundo do mar era o lugar dos mortos. Por isso que se olha tanto para baixo, né? Que se fala de baixo. Como se o inferno fosse lá embaixo, né? Porque é o profundo, é o abismo. E é lá que Jonas se sente, com as algas se enrolando no pescoço dele. Porque quando ele caiu, ele não foi direto para a boca do peixe, né? Ele vai afundando. E lá no fundo do mar, ele sente tudo isso, né? "Afundei até os fundamentos dos montes. A terra me aprisionou para sempre com as suas trancas."
verso 6. Quando nós tentamos fugir da presença de Deus, nós ficamos encurralados pelas circunstâncias. Esses montes, os fundamentos dos montes, a terra que nos aprisiona, né? E essas circunstâncias que nos aprisionam, que a gente se sente sem saída, todas elas são produzidas, criadas e patrocinadas pelo Senhor Deus. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá para abismos cada vez mais profundos. Existem abismos nos mares de mais de 9.000 metros, né? Então, às vezes a gente acha que nossa, ali não, é profundo, profundo, profundo. O pecado, ele aprisiona a gente, ele nos tranca, ele nos destrói, e é essa profundeza que Jonas se sente nessa situação de desesperança, no abismo, sem saída, enrolado pelas algas, né? É assim que ele se vê naquele lugar. E em verso 6, a segunda parte diz: mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura. Olha que maravilhoso, né? Nesse momento em que você está lá no fundo do poço, em que parece que está tudo perdido, em que você está enrolado, trancado pelas circunstâncias, né? Deus faz subir a sua vida da sepultura. Nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, aprisionados, era assim que nós estávamos. Mas na cruz, Jesus nos trouxe da sepultura, da morte para a vida, né? O sangue dele fez isso conosco. Então, ele nos deu nova vida. Quando chegamos ao fundo do poço, de lá é só a mão de Deus que pode nos tirar. O que estava... Aparece aqui a palavrinha, mas, né? Contudo, foi o Senhor que me tirou de lá. Nenhum poço é tão profundo que Deus não possa nos alcançar. Corrie ten Boom foi aquela mulher, né, que salvou tantos judeus, que viveu na época do nazismo, dizia isso. Não vai ter lugar tão profundo que ele não possa nos alcançar. No versículo 6 e o versículo 7, vão falar desse livramento que Deus deu para ele. Contudo, Deus me tirou de lá. Verso 7 diz: e eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Deus nos tirou completamente das trevas. Efésios, capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, todavia, né? Contudo, que palavra maravilhosa. Essa palavra mostra que Deus nos tirou daquela posição que estávamos. Todavia, ele nos salvou. Eu então me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. É nesse momento que o peixe pega ele e sobe. O peixe vem em resposta. Jonas está ali, afundando, cercado pelos abismos, com algas no seu pescoço, né? Morrendo, na sepultura já. Mas vem lá o peixe e o pega e o leva para cima. A soberania de Deus e a responsabilidade humana andam sempre juntos. Nós não compreendemos como isso acontece, né? Quanto que era Jonas decidindo coisas, ele errou, ele decidiu, ele pecou, ele desobedeceu, e aí Deus age na vida dele, mas Deus é quem deixou Jonas pecar. Como que é isso, né? São coisas que nós não precisamos entender. Nós precisamos aceitar que existe uma responsabilidade humana nas decisões que tomamos, nas escolhas que fazemos, mas estamos sobre a soberana mão de Deus. Na dúvida, ore, né? E é isso que Jonas faz aqui, ele ora, e o peixe
enquanto ele estava pensando ali que era o final dele, já estava vindo. Quando chegamos ao final dos nossos recursos, devemos sempre nos lembrar daquilo que nos traz esperança, né? Aqui, Jonas, no verso 7, ele diz que ele lembrou do Senhor. E ele lembrou do Senhor e a oração dele chegou no santo templo. Ele lembrou do templo do Senhor. Ele se lembrou que se ele se voltasse ao Senhor, é ali que haveria a saída. Jonas não precisava estar lá no templo físico, né? Ele, como um profeta, não precisava ir lá no santuário para falar com Deus. Não, o templo do Senhor estava ali, naquele lugar, no fundo do mar, no momento da angústia. O templo, para Jonas, era o lugar do sacrifício, o lugar do retorno, o lugar do arrependimento, o lugar do pagamento do pecado. E é esse lugar, né, que Jonas vai. A sua oração chega a Deus no seu santo templo, nesse lugar de arrependimento, de sacrifício, de oração, de entrega realmente a Deus. No versículo 8, Jonas diz: os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Nós devemos saber que toda idolatria é uma atitude tola e ingrata. Jonas aqui, ele estava se apegando a ídolos inúteis antes. Um nacionalismo exagerado, né? A uma autoestima. Ah, não, eu não vou naquele povo, eu sou melhor que eles, né? Então, Jonas aqui também tinha seus ídolos. Mas é interessante que, apesar de idolatrar outros, apesar de não estar ali amando e tendo Deus como seu único Senhor, Deus mesmo assim não desiste dele. A misericórdia de Deus alcança os idólatras. Somente o Deus verdadeiro é que poderia salvá-lo. Então, poderia tirá-lo daquela idolatria, do nacionalismo exacerbado, da sua autoestima. Ele estava lá no fundo, ele não podia fazer nada e é ali que Deus o salva. Versículo 9 diz: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. Jonas contrapõe aqui, né? Os que se apegam a ídolos inúteis afastam de si a misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graça, pagarei o meu voto. A salvação pertence ao Senhor. Eu sei que é só o Senhor que pode me salvar. Nós devemos saber que nós só encontramos o verdadeiro sentido da vida quando nós nos voltamos para Deus. E Jonas aqui encontrou esse sentido, né? Ele diz: eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A salvação é planejada, executada, consumada, dada por Deus. A salvação pertence a Deus. E é Deus quem move o coração de Jonas para esse arrependimento. Então, Jonas aqui, ele chega a 3 conclusões. Primeiro, ele chega à conclusão da inutilidade da idolatria. Os ídolos inúteis não trazem salvação, né? Essa minha nacionalidade, esse querer ser aquele que ia salvar os meus dos ninivitas, isso não me trouxe salvação, isso me trouxe morte, né? Ele viu a inutilidade dos ídolos, ele viu que ele deveria oferecer um sacrifício de gratidão, com voz de ação de graças, faço um sacrifício. E ele reconhece que a salvação pertence totalmente a Deus. Esse é um texto central da Bíblia. A salvação pertence a Deus, não pertence às mãos humanas, não é fruto das nossas boas realizações, não é fruto do nosso bondoso coração, não. A salvação pertence a Deus e é Ele quem dá graciosamente a quem Ele quer, como Ele quer, no tempo que Ele quer. Bom, aqui nós temos como final, né, o que aconteceu com Jonas depois desse tempo em oração, depois dessa entrega de coração ao Senhor. O versículo diz aqui: o Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra.
Aqui existe um registro detalhado de como Jonas retornou à terra. Deus deu um comando para o peixe. Mais uma vez nós vemos aqui que Deus comanda todas as coisas. Deus comanda o mar, Deus comanda o vento, Deus comanda o peixe, né? E todos eles o obedecem. Só quem não obedeceu foi Jonas. Mas mesmo assim, Deus vai comandar Jonas para o lugar que ele quer, né? Então, nós vemos que é interessante aqui que Jonas diz que ele foi vomitado. Jonas não chegou pertinho da praia, o peixe abriu a boca e ele saiu. Ou ele foi cuspido, não, ele foi vomitado. Aquele profeta indigesto passou 3 dias na barriga do peixe. Às vezes a gente pensa muito sobre Jonas, mas para o peixe também não deve ter sido uma boa coisa ter aquele homem na sua barriga, né? Ali 3 dias. E aí chega um momento em que Deus, olha, é aqui, é essa praia, pode vomitar ele, né? E ele é vomitado e ele sai de lá imundo, né? Como ele realmente ele chegou no final do poço mesmo, né? No fundo do mar, na barriga do peixe, sendo vomitado. E nós vemos muitas vezes que nós não percebemos que nas circunstâncias ruins ali, pelo que nós estamos passando, o mal não são os outros, né? Nós é que somos o que está ocasionando aquela indigestão. Nós somos o problema. Jonas, ele era o problema no barco e agora ele era o problema da barriga do peixe, né? E daí esse peixe então vomita. Jonas foi totalmente humilhado, quebrantado. Deus fez um tratamento completo, né? Em ele reconhecer que nada era dele, que realmente ele estava totalmente nas mãos de Deus. E é isso que nós vemos em Jonas agora. Ele está lá de novo, em Jope, e vai ter que de novo ir para Nínive, como Deus tinha mandado ele fazer. E nós vamos ver que essa viagem não é tão curtinha, não. Deus não deixa ele lá na portinha de Nínive. 800 quilômetros teriam que ser percorridos até que ele chegasse aonde realmente Deus queria que ele estivesse. A oração de Jonas nos mostra verdades sobre a graça de Deus. A primeira grande verdade é que nós somos pecadores culpados. Jonas sabia que a justiça divina existia e que ele merecia. Está lá no verso 3, né? Quando ele diz, o Senhor me lançou nas profundezas, né? No coração dos mares, as torrentes estavam sobre mim. Ele sabia que ele merecia aquilo, né? Tanto que ele mesmo é quem diz, joguem, eu sou o problema. Né? Então nós somos pecadores culpados. Essa é a primeira grande verdade. Mas nós temos que saber que nós somos impotentes espiritualmente. Somos pecadores e não podemos mudar isso pelos nossos próprios recursos. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós somos impotentes. Não está na nossa mão realizar nada. Né? E Jonas, ele só começou a ser restaurado, só começou a ser trabalhado a vida dele quando ele reconheceu essa impotência. Dentro do peixe eu não posso fazer nada, né? Foi o Senhor que me resgatou, foi o Senhor que me tirou da profundeza do mar. Então, a nossa salvação, ela tem um alto custo. O sistema sacrificial estabelecia essas 3 verdades da graça. Nós somos pecadores, incapazes de nos salvar, salvos por medidas extremas de alto custo. No sistema sacrificial era morto um animal, e esse animal tinha que ser um animal perfeito, né? Um dos melhores do rebanho lá, não podia ser aquele bichinho que, isso aí eu não vou poder vender, então eu vou sacrificar. Não. Ele era o melhor animal, era aquele que realmente era sacrificado. Para quê? Para pagar pelos pecados daquelas pessoas. Jesus, o perfeito, morreu na cruz para pagar os meus e os seus pecados. E esse sacrifício foi um sacrifício de alto custo. Então a nossa salvação, a salvação que pertence a Deus, né, ela é de alto custo. O coração humano não será capaz de reconhecer a sua pecaminosidade e impotência só de ouvir falar. Tem que ser mostrado através de experiências brutais. Só acreditará nesta graça gratuita aquele que se vê
sem esperança, tendo Deus como sua única esperança. Então, muitas vezes nós ficamos inconformados que alguém escute da graça de Deus e não reconheça essa graça, não reconheça a sua pecaminosidade. Mas muitas vezes pessoas precisam ser colocadas em dificuldades extremas, em situações de completa dependência, né, para que reconheçam que elas não são autossuficientes, que somente o Senhor é quem pode trazer a salvação. A verdadeira libertação de Jonas, ela não veio do peixe. O peixe que salvou Jonas. Não. A libertação de Jonas veio da restauração do relacionamento dele com Deus. A salvação de Jonas veio da oração, do momento em que ele restaurou o seu relacionamento com Deus. Foi ali que ele foi salvo das profundezas do abismo, né? Nós vemos em Lucas capítulo 15, verso 20, como nós já falamos aqui, uma profunda relação da história de Jonas com o filho pródigo. O que acontece com o filho pródigo? Ele também, né? Depois de acabar com toda a fortuna do pai, aonde que ele vai parar? Lá, comendo, desejando comer aquilo que os porcos comiam. Lucas 15, verso 16 diz assim: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem comida de porco, né? Ele estava lá prostrado, no pior lugar, humilhado, caindo em si. Ele diz: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Nem comida de porco eu estou tendo, né? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É isso que acontece com aquele que se reconhece no pior lugar. Somente no momento em que ele se viu ali, desejando comer comida de porco, e nem isso era dado a ele, humilhado, né? É que ele reconhece que o pai tem muito mais a dar para ele. Se ele fosse um empregado do pai, ainda assim ele estaria em melhor situação. E ele diz: vou voltar lá para o meu pai. E quando ele volta, o que que acontece? No versículo 24 nós vemos que esse pai o recebe. Diz: esse meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. O pior lugar que nós podemos estar é no pecado, né? É na nossa condição de pecadores, mas orando, pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero de ti, né? Orando como Jonas fez dentro do peixe, falando como o filho pródigo falou: vou voltar, vou falar com meu pai. Pai, pequei. E foi isso que ele fez, né? Pequei contra o céu e perante ti, né? Não sou digno de ser chamado teu filho. O que você recebe é o abraço do pai dizendo para você: vem, você estava morto, mas eu estou te dando vida. Jonas estava morto no fundo do mar, mas teve vida quando voltou a se relacionar com o Senhor. Da mesma forma, o filho estava morto para aquele pai, né? Tava distante, estava lá no meio dos porcos, mas quando ele volta para o pai, ele revive. Nós também. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou e nos trouxe de volta à vida. Então, se você ainda não fez isso, né? Se você ainda está aí no fundo do mar, se você está nessa condição, você reconhece que está nessa condição de perdido, sem Jesus, ore, diga ao Senhor: Senhor, eu quero voltar para os seus braços, né? Eu quero ser seu filho, eu reconheço o sacrifício profundo que o Senhor fez na cruz por mim. E eu te peço que agora, né, o Senhor me acolha de volta aos seus braços. E você tenha certeza disso, que o Pai vai te abraçar e vai dizer: você estava morto, mas eu agora estou te dando vida. E você vai poder usufruir dessa vida em Jesus. Na nossa próxima aula, nós vamos ver essa segunda chance que Deus dá a Jonas de voltar e fazer aquilo para o que ele tinha sido chamado. Que Deus abençoe você e que você possa estar aí,
nos braços do Pai, usufruindo dessa vida que Ele tem para você.